Boa noite, meus irmãos, graça e paz, que bom poder falar com vocês novamente. Nós vamos hoje fazer uma pequena introdução à carta de Paulo aos Efésios. Provavelmente vocês estão começando hoje, espero que sim, né? Se não chegou ainda, né? Dá uma corridinha aí que você alcança todo mundo. Tá? E eu quero fazer uma pequena introdução aqui para facilitar e contextualizar a leitura de vocês. Primeiramente, né, Paulo foi o autor da carta, né, no próprio capítulo 1, versículo 1, Paulo fala isso, né, está escrito dessa forma, né, Paulo se apresenta, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele se apresenta logo no início da carta e isso faz com que a gente tenha essa convicção de que foi Paulo quem escreveu. Alguns questionam isso, né? Alguns, nos últimos 2 séculos, começaram a questionar essa autoria, mas né, nós cremos que, de fato, foi Paulo que escreveu, né? Eu não tenho dúvida disso. A carta, ela provavelmente foi escrita ali entre o ano 60 e 62, né, quando Paulo já estava preso. Essa carta foi escrita da prisão também. E Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele ficou durante 3 anos pastoreando naquela localidade. Outros pastores também, né, que foi naquela comunidade, foi Timóteo e João. João também foi pastor daquela, João, né, o apóstolo João. Essa carta, ela, por ter algumas características, né, não está assim, eles acreditam que fosse uma carta circular, né, porque no final não tem nenhum tipo de saudação específica, né, pessoal, detalhada, mas é algo mais genérico. Então, o pessoal acredita que essa carta era uma carta circular, que circulou nas igrejas e nas comunidades ali daquela região. A gente pode fazer uma estruturação da carta, né? Do capítulo 1 ao capítulo 3, né? Que é uma parte doutrinária, né? Que trata ali do plano de Deus para a salvação, fala da eleição, né? Fomos eleitos antes da criação, da fundação do mundo, ele já nos predestinou, a gente vê isso no capítulo 1, e no capítulo 2 e 3, né? Vai falando, né? O capítulo 2 ali sobre o pecado, né? Do pecado para a salvação. O capítulo 2 inicia assim, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, ele começa a falar ali da graça de Deus que nos salvou e continua, né? Falando da vocação dos gentios e do apóstolo, né? Aplicando assim essa parte para, né, o mistério da igreja, né, como corpo de Cristo. Do capítulo 4 em diante, né, já passa para uma parte prática, né? E ele começa ali, né? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Cristo Jesus, que andeis de modo digno. Então ele passa de uma prática, de uma doutrina, né? De um ensino para uma prática. E ele, logo no início do capítulo 4, ele já fala, né? Eu rogo, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então ele chama, a partir do ensino, ele chama para uma prática, né? E chama para, né, o mistério, o serviço dos santos, e começa a falar dessa parte prática e ética, né, aplicando essa doutrina na vida cristã diária. Aliás, nenhuma doutrina ela tem sentido se ela não gerar prática na nossa vida. Então, meus irmãos, leiam, né, os 3 primeiros capítulos com essa intenção de entender o que Paulo estava querendo ensinar, e a partir do capítulo 4, né, como ele fala de pôr em prática aquilo que ele ensinou. Capítulos 4, ele faz exortação à santidade, deixando a mentira, fale cada um a verdade, e assim por diante. Lá no capítulo 5, 21, no versículo 21, ele inicia,
Ele fala, né, sujeitando uns aos outros em Cristo, e depois começa a falar sobre os deveres do lar, né? Se sujeite uns aos outros. Depois começa, mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Né? Filhos, honra, obedecer aos vossos pais, né? E assim por diante. Servos, né? Obedecer aos vossos senhores e assim por diante. Isso é uma boa prática assim, para a leitura. Eu digo para vocês, né? Leiam os 3 primeiros capítulos com essa intenção de entender o que Paulo está querendo ensinar, e os 3 últimos capítulos como a prática, né? O que Paulo quis passar, né, para aqueles irmãos daquela época. Tá certo? É isso, né? Que Deus abençoe a sua leitura. Mantenham-se firmes, né, na leitura e na prática da palavra, porque eu sei que Deus vai nos abençoar por causa disso. Deus abençoe e até a próxima.